Bom dia, povo! Sejam bem-vindos! Bom dia para quem entra ao vivo, né? Mas bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for entrar na gravação. Quero pedir para quem entra na gravação avançar o vídeo para entrar no conteúdo. Enquanto isso, eu vou dar as boas-vindas para quem está entrando comigo agora ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Bel. Bem-vinda, Fernanda. Ju, Eliane. Bom dia, Sandra. Eu jamais serei o mesmo. Bom dia, família. Bom dia a todos vocês. Hoje a gente vai seguir falando sobre autossabotagem. Você é alguém que autossabota? A autossabotagem é uma rasteira que você dá em você mesmo. O que é autossabotagem? Gente, eu vou acenando para todo mundo que está entrando aqui, tá? Lau, Flávia, Vivi, Liliane, bom dia. A nossa trilha sonora é essa. Bom dia, Estarzinha, bom dia, Mizinha. Super bem-vindos. Agora que nosso time está no campo, vamos falar sobre autossabotagem. O que é autossabotagem? O que é uma pessoa que se sabota, se autossabota? Autossabotagem é quando você consegue dar uma rasteira em você. Quando você mesmo se derruba. E o pior é que daí a gente fica procurando um culpado. Bom dia, Vivi. Bom dia, Tati. Estamos falando sobre autossabotagem. Quem aqui está queimando esse louvor no coração? Bom dia, Cris. Cris, lá de Ponta Grossa, né? A Esther de Joinville. Deixa eu abaixar aqui o louvor. Esse louvor está queimando no meu coração. Tivemos um final de semana incrível, encontro com Deus. Mas tudo que a gente viveu lá, toda semente que foi plantada, toda semente, quando você recebe uma semente no teu coração, a gente tem que cuidar para que ninguém roube. A parábola do semeador disse que o semeador saiu para semear, e a semente que ficou na beira do caminho, as aves vinham e roubavam aquela semente. A beira do caminho é um terreno onde todo mundo pisa, né? E porque todo mundo pisa, a tendência daquele solo é ficar rígida. Toda semente, quando cai no nosso coração, quando o nosso coração já está calejado em alguma área, toda vez que nós recebemos uma palavra e nós não conseguimos nem acreditar, porque às vezes o nosso coração, que é o solo mais fértil do universo, do multiverso, o nosso coração é um solo fértil. E às vezes existem áreas da nossa vida que é como a beira do caminho. O caminho onde todo mundo passa e pisa, a tendência daquele solo é ficar rígido. Às vezes o nosso coração está assim, calejado, por conta das experiências da nossa vida. Os eventos, os acontecimentos enrijecem, endurecem o nosso coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma pá na mão e com essa pá ele vai preparando
Ele vai limpando a nossa eira. Ele vai arrancando pedra, pedregulho, raízes, tudo aquilo que tem impedido a palavra de Deus de frutificar no nosso coração. E nesse encontro de final de semana, foi isso que nós fizemos, trabalhar a terra do nosso coração. E eu creio que mesmo aqueles que não participaram desse encontro, Deus tem trabalhado na terra do teu coração, porque todas as manhãs nós temos nos encontrado aqui. E ontem, Deus estava falando muito comigo ontem, e eu falava, Deus, quem eu sou diante do mundo, diante dos homens? Quem sou eu? A gente tem que descobrir quem a gente é. Qual é a minha missão? Você já parou para perguntar qual é a tua missão diante do mundo? Porque é impossível ser feliz estando fora do propósito. Uma pessoa não morre quando o coração para de bater. Uma pessoa morre não apenas quando para de respirar. Uma pessoa morre quando ela sai do propósito. Se você hoje não viver o propósito de Deus, se você não viver a sua missão, uma pessoa que não vive a missão dela, ela morre aos poucos, todos os dias. Ela vai morrendo um pouquinho. Então hoje é dia de falar com Deus o seguinte, Deus, qual é a minha missão? E ontem eu estava conversando com Deus sobre a minha missão. Porque eu tenho uma missão de ser mãe, de alimentar. Eu não posso ver alguém, é bêbado, é drogado, é prostituta. Quando eu enxergo alguém, eu já tenho vontade de levar uma palavra, de levar um alimento espiritual ou emocional. Então eu sei que a minha missão é ser mãe de uma multidão. Quanto mais pessoa eu tenho para alimentar, mais feliz eu fico. Eu quero alimentar. E eu quero ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha família, nas minhas finanças. E é muito bom eu conseguir enxergar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu posso dizer que hoje eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo. Eu poderia me aposentar, né? Eu vou fazer 49 anos agora no final do ano, já trabalhei muito na minha vida, muito. Meus filhos já estão crescidos, já estão formados, meus filhos já estão trabalhando. O Caleb, vocês acreditam que esse barulho é o Caleb arranhando a porta porque ele quer sair? Caleb, vem aqui. Vem aqui já. Vem aqui. Obedeça. Aqui do meu lado, vem. Venha. A gente não tem criança, mas tem cachorro, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. Me perdoe. Caleb, vem aqui. Aqui. Vem deitar. E aí eu olho pra minha vida e eu falo assim, Deus, eu poderia quietar o facho, ficar quieta no meu canto. Mas aí eu olho pro meu lado, eu olho para as pessoas e eu vejo que as pessoas muitas vezes estão morrendo naquilo que eu estava morrendo. Casamento está sendo destruído, vida financeira. Uma pessoa que tem uma vida financeira aprisionada, essa pessoa não tem como escolher, ela não tem como fazer escolha, ela tem que escolher sempre o mais barato. A escolha de uma pessoa que vive um nível de escravidão financeira, você conhece pessoas, você já viu pessoas que têm escravidão na vida dela, às vezes na vida afetiva, conjugal, familiar, às vezes uma mãe que é escrava de ver um filho indo para as drogas. Gente, eu vou ter que abrir a porta para esse cachorro sair. Senão ele não vai deixar. Só um pouquinho, já eu volto. E vou deixar a porta aberta, porque ele vai querer voltar já que ele bate na porta. Então, existem áreas da nossa vida de escravidão, aonde a gente não tem liberdade de escolha, tá? Às vezes financeiramente, às vezes no casamento, áreas da nossa vida que a gente está prisioneiro. E à medida que eu fui me libertando no meu casamento, nas minhas finanças, e vendo os meus filhos dentro, cumprindo o chamado, vendo eles felizes, qual é o desejo do meu coração? É começar a abrir a gaiola das outras pessoas. Então, eu entendo que hoje o meu chamado é
libertar as pessoas, abrir a gaiola. Então hoje eu tô aqui para abrir a tua gaiola. Se existe alguma área que você tá aprisionado, que você não se sente livre, então o meu papel aqui hoje é abrir a tua gaiola. Agora, se você vai voar, é uma escolha sua, tá? Eu vou por aqui, autossabotagem, é o tema de hoje, tá? E ali, autossabotagem, é sobre isso que nós vamos falar. E eu entendo que se você é alguém que se autossabota, você é alguém que tem uma tendência a viver um nível de escravidão. E por que a gente se autossabota? Hoje eu quero falar de uma forma específica sobre procrastinação. Que palavrinha difícil, né? Feia. E engraçado que há um tempo atrás a gente nem ouvia falar sobre procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinar é adiar. Aí eu faço uma pergunta para você. Você é alguém que procrastina? Você é alguém que adia os seus sonhos? Porque procrastinar é adiar. Você está adiando os seus sonhos. Você está adiando coisas que você sabe que você tem que fazer, que você não pode deixar para depois. Atitude que você tem que ter para que você possa cumprir a tua missão, para que você possa realizar os seus sonhos. Existem atitudes que você tem que tomar hoje. E você sabe que você tem que tomar atitude. E por que é? Por que cargas d'água que você procrastina? Por que é que você adia o que você tem que fazer? Mesmo você sabe que tem que fazer, mas você não encontra, às vezes, motivação, você não encontra uma ativação, ânimo, porque motivação a gente tem. Porque a palavra motivação significa o motivo da ação. Você tem motivo para tomar decisão, para fazer escolha, você tem motivo para agir. E mesmo sabendo que você tem que agir, você não age. E aí, o que acontece? Quando você sabe que tem que agir e não age, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de condenação, e aí você entra em um caminho e em uma circunstância de ansiedade. Porque quando você não sabe que você tem que fazer, você vai empurrando a vida com a barriga. As coisas não acontecem, mas você vai empurrando. A partir do momento que a escama dos teus olhos caem e você já sabe que você tem que fazer alguma coisa, que você sabe aonde está errando, e você continua errando, você continua adiando a sua transformação e a sua mudança, esse adiamento, essa procrastinação, ela gera o quê? Culpa, ansiedade. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa. E por que a gente não faz? Então, eu fiz aqui um pequeno esboço e eu fiz aqui um quadro aqui que eu quero depois mostrar para vocês, tá? Por que a gente adia? Por que a gente procrastina? Por que a gente não realiza sonhos? O nosso problema se chama não merecimento. Você se auto-sabota, você dá uma rasteira em você mesmo. Você faz muito mal para você quando você tem um sentimento de não merecimento. Quando lá no fundo você sente assim, eu acho que eu não mereço tanto. Quando você nutre esse sentimento de não merecimento, você faz mal para você. Pior mal que acontece com você não é o mal que as pessoas fazem para você, mas o mal que você permite que aconteça com você. Esse é o pior mal. E o pior mal que a gente pode, um deles é não se sentir merecedor. Eu não mereço realizar meu sonho. E aí eu quero te dizer uma coisa. Se você
tem Jesus morando no teu coração, se você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você, no dia que você creu com o teu coração e confessou com a tua boca, você creu com o coração? Sim. Você confessou com a tua boca? O que acontece? Isso dá poder de você se tornar um filho de Deus. A partir do momento que você é um filho de Deus, você tem o direito a uma herança. Você tem direito a uma herança, porque quem é filho tem herança. Então esse sentimento de não merecer tem que sair hoje da sua vida. Porque se esse sentimento de não merecimento sair hoje da tua vida, você vai começar a tomar passos de fé. Você pode estar se auto-sabotando, simplesmente por achar que você não merece cumprir a tua missão, realizar sonhos. Você acha que realização de sonho é algo bom demais para ser verdade. Mas qual é a causa desse sentimento destrutivo? Qual que é a causa? E aí eu quero aqui descrever uma das possíveis causas de não merecimento. Você não se sente merecedor. Uma das causas pode ser memória do seu passado. Os eventos, os acontecimentos lá atrás, o que aconteceu lá atrás. Talvez através do pai, da mãe, um pai que batia demais, repreendia como não devia. Pais austeros, mãe que humilhava, que xingava. Uma criança que apanha demais ou que é xingada. Ou até mesmo uma criança que não tem limite, que é deixada para lá, sabe? Porque tem pais que são dois extremos. Um pai que bate demais, que repreende demais, que deixa faltar coisa. Essa criança, ela começa a nutrir um sentimento de que ela é uma pessoa ruim demais. Porque se eu não sou uma pessoa tão ruim, por que eu apanho tanto? Por que eu escuto o que eu escuto dos meus pais, dos meus irmãos mais velhos? Por que eu vivo o que eu vivo? Por que esses eventos acontecem na minha vida? Por que eu saio de dentro do meu lar e vou para dentro de uma escola onde o professor fala o que fala, onde os amiguinhos falam o que falam? Se eu sou uma pessoa boa, por que falta tantas coisas? Por que eu não sou suprido? Por que falta roupa, calçado, às vezes comida? Por que os calçados e roupas que eu tenho, na maioria das vezes, é sobra dos meus irmãos ou das pessoas, quando tem compaixão e misericórdia? Porque na cabeça de uma criança, por que eu vou para a escola e eu vejo os meus amiguinhos que tem aquela sandalinha, aquele calçadinho que passa na televisão e eu não tenho? Pensa nisso. Será que é porque eu não mereço? Por que eu vejo a minha professora tratando bem aqueles alunos que são limpinhos, cheirosinhos, que vão para a escola tomado banho, com cabelo penteado e sem piolho, tá? Que tem a roupinha da moda, que tem poder de aquisição. Porque pelo fato de ter poder de aquisição, os pais têm poder de escolha, leva para viajar, viver experiência. E quem tem experiência, é lógico que vai ter uma mente para frente. Porque experiência provoca o quê? Mentalidade, experiência. Se você tem experiência boa, a tua mente vai estar à frente. São aquelas crianças descoladas, que no caso não era eu, né? E eu me lembro perfeitamente de um dia, a minha mãe trabalhava muito, às vezes na roça, e depois ela fez cursos de corte e costura e foi trabalhar num ateliê de costura. Mas eu me lembro que quando a minha mãe trabalhava na roça, e eu me lembro que ela mesma costurou uma calça pra mim e ela colocou um zíper. E o zíper era de nylon e ele abriu.
e ela estava trabalhando na roça, e naquele dia que eu fui pôr a calça de uniforme, e no meu tempo, se você não fosse de calça ou saia azul, camisa branca, tênis azul e meia branca, você não entrava na escola. Quem é desse tempo da tirania? Quem que é desse tempo ali? Né? Regime Talibã. Se você não fosse de uniforme, você não entrava. E eu só tinha uma calça azul marinho, de Oxford. Olha lá, a Cíntia também era. E aí o que eu fiz? Eu criança, eu tava na 3ª série, com 9 anos. Eu mesma vesti a calça e o zíper e eu costurei com a linha pink. Imagina, gente, eu costurei, não tinha zíper, a calça de Oxford, eu teria que ir para a escola, eu não tinha como fazer xixi, eu não tinha como abrir aquilo, porque se eu fosse passar no quadril, aquilo se rasgava. Olha o meu grau de miserabilidade, né? Minha mãe estava trabalhando, já são, né, para alimentar. Nós éramos em 8 filhos, e mais meu pai e minha mãe. E meu pai não conseguia manter a família. E eu costurei com agulha assim, com 9 anos, puxei, dei um nó, de qualquer jeito, aquela calça com aquela linha pink. Pensa, calça azul, linha pink, calça azul, linha pink, não ia dar certo, né? E aquilo ficava muito visível, muito aparente. E eu me lembro que eu fiquei aquele dia inteiro na escola com a mão assim, tapando, morrendo de vergonha. Qual é o pior sentimento? Qual é a pior emoção que um ser humano pode ter? Fala pra mim. Nós já aprendemos aqui. A pior emoção que um ser humano pode ter é a vergonha, tá? Por quê? Porque pior do que a vergonha só tem um sentimento: de morte. A pessoa que se mata, ela teve que experimentar essa emoção de vergonha. Gente, essa palavra, emoção, significa mover de dentro. E aí, uma coisa, nesse período da minha vida, eu estabeleci uma coisa. Eu fiz uma escolha. Ali, quando eu vi a minha mãe com 8 filhos, se ausentando, não era porque ela queria, se ausentando para trazer comida para dentro de casa, eu decidi: jamais eu vou ter mais que 2 filhos. Eu morro antes de ter 2 filhos, porque eu quero ter 2 filhos e os meus filhos vão ser assistidos por mim. Eu vou estar em casa, eu vou ver os meus filhos crescer, eu vou socorrer meus filhos no momento da adversidade. Eu não vou deixar, porque daí, sabe aquelas amiguinhas, né, que tinha poder de aquisição? Elas olhavam e via que a minha calça estava costurada com uma linha pink. E eu via elas olhando e tirando sarro, sabe? Uma criança que vive o que eu vivi, uma criança que vive o que você possivelmente viveu na tua infância, vai ser uma criança que tem um sentimento assim: se eu sofro tanto na minha infância, significa que eu sou uma pessoa muito ruim. Porque se eu fosse uma pessoa boa, eu não teria apanhado, eu não teria sido desprezada, meus pais não teriam me xingado, eu não teria sofrido tanto assim. Sim ou não? Olha a criança que vive dentro de um lar que os pais ameaçam, né? Pai que fica o tempo ameaçando, dizendo que vai embora. Pais que se separam. Quando um pai e uma mãe se separam e o filho começa a sofrer, ele entende lá no seu inconsciente que ele não é merecedor de realizar sonhos. Crianças que são chantageadas, eles não se sentem merecedores de realização, de realizar, de fazer, de experienciar. Eles acham, ele sempre vê o amiguinho tendo aquele calçado, viajando, indo para a praia. A gente morava no interior do Paraná e a gente imaginava que praia era uma coisa só, sabe, de novela ou de quem tivesse muito dinheiro. Era um sonho que eu tinha, que eu nutria no meu coração. Então essas pessoas, adolescentes ou até mesmo mulheres que durante muito tempo vivem debaixo de um cativeiro, dentro, né, do relacionamento e do casamento,
essas pessoas, elas começam a se desvalorizar. Elas não entendem o valor que elas têm em Deus. E de uma forma inconsciente, você acha que você é uma pessoa ruim e que você não tem um valor. E essa é a causa, o não merecimento é a causa que provoca um efeito. O não merecimento, não se sentir merecedor, é a causa. É o buraco no telhado. Quando tem um buraco no telhado, qual é o efeito? A goteira e o chão molhado. E aí, quando você tem um buraco no telhado e está tendo uma goteira, o que a gente faz em primeira mão? A gente pega um balde e coloca embaixo da goteira. Aquele balde resolve momentaneamente o problema. Mas aquele balde, de pingo em pingo, ele vai transbordar. E aquela água da goteira vai se esparramar pelo chão. O sentimento de não merecimento é a causa. E qual é a consequência? É a vida que nós levamos hoje. A vida que você leva hoje é consequência lá da tua infância. Lá das emoções que você nutria. O que é emoção? É mover de dentro. Emoção. Então hoje, se você quer parar de procrastinar, se você quer parar de adiar os seus sonhos, repara se você não está adiando hoje por uma causa lá da tua infância. Algo lá na tua infância que fez com que você perdesse o valor que você tem em Deus. Deus te fez com um plano, um propósito, uma missão linda. A Bíblia diz que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Pensa, gente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí você vai ver João descrevendo, né, que Deus amou o mundo para que todo aquele no individual, aquele no individual, Deus amou no coletivo, mas todo aquele no individual que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê que você é amado, se você crê no amor de Deus, você não vai perecer. Você recebe vida eterna, e a vida eterna a gente não recebe na eternidade. A vida eterna você não vai receber depois que Jesus te buscar ou por morte ou por arrebatamento. A vida eterna a gente recebe quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito vem, o Espírito de Deus, o nosso Espírito estava morto. E ele reviveu no dia que o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Todo aquele que crê nesse amor de Deus, todo aquele que crê que Deus deu o Filho dele para nos comprar. Talvez hoje você tenha um sentimento de não merecimento, de desvalor. Talvez você chegou nesse vídeo aqui achando que você não vale nada, mas lembra disso, eu estou aqui para te lembrar. Deus amou o mundo, sim, no coletivo. Para quê? Para que todo aquele no individual, eu e você, para que todo aquele no individual que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Essa vida a gente recebe quando o Espírito habita em nós, e o Espírito Santo já habita em você. E talvez você está entulhando o Espírito Santo que está gritando aí dentro de você. E você tem entulhado com pensamento, com emoções. Você está ali entulhando a voz, sufocando o Espírito Santo que quer gritar, que quer se expressar, que quer revelar não apenas para você o valor que você tem, mas o valor que você tem para o mundo, para que através da tua história, da restauração, gente, um dia Deus restaurou meu casamento que estava à beira de um divórcio. O fato de Deus restaurar o meu casamento, ele curou a minha alma, porque eu cresci com esse sentimento de desvalor, de despertencimento, de não pertencer a ninguém. Meu pai trabalhava muito fora, minha mãe também trabalhava fora. Nós não tínhamos tempo de qualidade. Quando eles chegavam preocupados, cansados. Uma pessoa cansada. Gente, por isso que a gente tem que se valorizar e se respeitar. E um dos nossos sonhos é ter momento de qualidade, de poder descansar. Uma pessoa que não descansa, ela é ansiosa, raivosa. E era assim que eu via meus pais, né?
E durante muito tempo eu nutri mágoa, ressentimento. Mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que eu tinha que perdoar e abençoar. E deixar aquela emoção. Porque emoção é uma coisa... Se emoção é mover de dentro, emoção positiva que vai do amor. Amor, perdão, paz, alegria, contentamento, êxtase. Emoções que nasceram no coração de Deus, porque amor não é sentimento. Amor é emoção. Emoção é mover de dentro. Uma pessoa que se move em amor, ela perdoa. Uma pessoa que perdoa tem paz. Paz é uma emoção. Uma pessoa que perdoa, né? Ama, perdoa, tem paz, essa pessoa tem abundância. Você tem essa emoção de abundância. Você prospera. Se você prospera, você tem gratidão. Se você tem gratidão, você tem alegria. E a alegria só tem um sentimento que supera a alegria. Gente, a minha missão aqui é te motivar a nutrir essa emoção chamada alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fortalecedor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é o bom remédio. Cientificamente, quando você assiste um desenho, um filminho de alegria, quando você se alegra com um cachorro, quando você abraça, quando você brinca com o cachorro, o teu cérebro produz ocitocina, que é um hormônio, o hormônio do abraço, da alegria, do bem-estar. Quando você assiste o Chaves e você dá risada, o teu cérebro entende que você está ali tendo prazer. E aí, os neurônios ali, as células começam, e as glândulas cerebrais, elas começam a secretar neurotransmissores, que são serotonina, endorfina. Você sabia que o papel da endorfina, ela tem a mesma função de morfina. A morfina anestesia a dor, mas a endorfina, que é natural, e você pode estimular o teu cérebro a produzir endorfina. A endorfina, ela ameniza a dor. Eu me lembro quando meu pai estava fazendo quimioterapia e muitas vezes ele sentia dores e eu chegava lá com dor. E eu sempre chegava com uma palavra, com um vídeo e conversando e fazendo ele visualizar o futuro. E ele dizia para mim assim, olha o que eu ouvia do meu pai. Ele dizia assim, você é muito especial. Ele falava assim, quando você chega aqui, eu melhoro até de saúde. Por quê? Porque eu provocava ele para sentir alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, você vai ser mais forte. A alegria é o bom remédio. Gente, a alegria formoseia o rosto. Eu não sei se você sabe, o meu olho, eu posso estar séria, mas o meu olho parece aquele emoticozinho da alegria, porque o meu olho já é desenhado assim, né? Redondinho. E a minha boquinha tá sempre assim. E as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, você parece bem mais jovem do que você é. A alegria, gente, a alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. E daí você faz uma maquiagenzinha, né, pra melhorar ainda, e depois joga um filtrozinho, a imagem fica muito melhor. E você acaba provocando alegria na vida das pessoas. E ontem eu tava falando com Deus, e eu falei, Deus, a minha missão, todas as manhãs, é abrir a gaiola das pessoas e arrancar eles do cativeiro. Ou melhor, eu vou abrir a gaiola, mas é você que vai ter que ter coragem de voar daí. Nós estamos falando sobre autossabotagem. Você se autossabota? Autossabotagem é uma rasteira que você dá em você mesmo. E quando você tem um sentimento de não merecer por conta das experiências do passado, aconteceu lá no passado. Vira a página. Como dizia o apóstolo Paulo, esquecendo do que ficou para trás. Não significa que você não vai lembrar. Só que quando você lembrar, quando eu me lembro que eu costurei a minha calça com linha pink, a minha calça azul com linha pink, e fui para a escola, sabe? Antigamente, quando eu lembrava, isso trazia dor. Quando eu lembrava das amiguinhas, né, que ficavam olhando e tirando sarro. Antigamente era bullying, né? Aliás, hoje é bullying, né?
no passado era só zoação mesmo. Quando eu me lembrava disso, eu sentia dor, mas hoje não. Antigamente, eu falei sobre a criança, né? A criança interior ferida, eu ministrei no encontro. Hoje, quando eu olho para aquela criança, eu olho adulta hoje. E eu não preciso sentir dor. Quando aquela criança lá quer acordar de manhã e sentir algum tipo de dor, de vergonha, eu falo, não, hoje eu sou a Silvana Dangui, eu não sou mais a Silvaninha Matoso, de 9 anos, que não sabia nem costurar uma calça. Hoje eu sei, eu aprendi a costurar, sabia que eu aprendi a fazer tudo, aprendi a cortar meu cabelo, eu aprendi a não depender de ninguém, até demais, porque hoje tem um monte de gente lá na igreja que tá o tempo todo, né? A Isabel fala, traz aqui que eu costuro. E aí, às vezes, eu nem levo, porque eu acabo eu mesmo fazendo. Eu tô treinando, deixar as pessoas me servir. Mas hoje, quando eu olho para Silvaninha Matoso, lá da 3ª série, filha da dona Paulina, que era costureira, e do seu Alcibiades, que era um mestre de obra, mas por conta de perseguição política, meu pai foi humilhado de uma forma terrível lá na cidade. Ele tinha um bom cargo, mas ele não ganhava. Depois de um tempo entrou um outro político lá e, enfim, deixa pra lá, né? Mas eu não sou mais filha do seu Alcibiades da dona Paulina, costureira. Hoje eu sou a Silvana Matoso Dangui. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou filha de Deus, Deus me deu condições, Deus me deu um marido maravilhoso, uma família maravilhosa, Deus me deu inteligência para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer uma pós-graduação que eu estou fazendo, termino esse ano agora no meio, vou ter uma certificação, uma graduação, eu sei quem eu sou hoje. Eu sei quem Deus me fez e eu não preciso viver do meu passado, eu não preciso viver de memória do passado, porque é a memória do passado, a memória que você tem no passado faz com que você tenha esse sentimento de não merecimento. Eu faço igual o apóstolo Paulo, eu esqueço o que ficou para trás, eu olho para o prêmio. Você pode olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ontem eu falei sobre o prêmio, assiste a live de ontem. Nós vamos falar essa semana toda sobre autossabotagem, sobre o mal que a gente faz pra gente mesmo. E aí a gente culpa marido, pai, filho. Eu poderia passar o resto da minha vida acusando os meus pais, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi perdoar meu pai e minha mãe, porque eles também foram vítima. Eles deram para mim o melhor deles, entenda isso. Tudo que as pessoas entregam para você é o melhor delas, ainda que o melhor delas seja o pior, entendeu? Mas a gente tem que olhar para elas com compaixão, com misericórdia. Quantas pessoas dentro mesmo do ministério me fizeram sofrer, mas o que eu faço? Eu não gosto nem de falar, eu não gosto nem de lembrar. Por quê? Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Eu tenho memórias do futuro. E agora eu quero entrar em outro nível aqui da conversa, né? Se você olha para a tua vida hoje, você vê a consequência. Hoje, você está vivendo a consequência. Você está se auto-sabotando. Você está procrastinando. Você está adiando os seus sonhos. Porque você nutre sentimento de não pertencimento, de não merecimento. Lembra hoje que você tem um pai, que você pertence a um Deus que é pai, que é todo poderoso, que é rei do universo, que é rei dos reis, senhor dos senhores, que te fez com a missão, que te fez com um propósito. E que você hoje, Deus te deu um negócio chamado imaginação. Olha que presente que nós recebemos de Deus, imaginação, e você pode usar a tua imaginação. O nosso problema é a memória do passado. Cria uma memória do futuro. Se veja vivendo os seus sonhos. Acredita nos seus sonhos. A Bíblia diz que como você imagina, você é. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Imagina que isso aqui é 2020. Tá, ao contrário, eu sei. Imagina que isso aqui na gravação vai mudar. Mas para vocês que estão vindo agora, 2020, quem for assistir a gravação vai ver certinho, tá? Esse ano aqui, imagina que esse círculo aqui, gente, é 2020, tá? Tudo que eu vivi aqui em 2020
Aí você pensa, nossa, que horrível. Aqui eu coloquei coisas positivas e coisas negativas, tá? Você viveu coisa positiva e você viveu coisa negativa aqui dentro. Mas eu quero te dizer que o que você viveu aqui dentro, você não criou aqui dentro. Você plantou aqui, ó, em 2019, no teu passado. A atitude aqui de 2019 fez com que você vivesse melhor ou pior esse ano de 2020. Eu quero dizer uma coisa para você. 2020 está sendo, para mim, o melhor ano da minha vida. O ano que eu vivi sim, circunstâncias difíceis, tá? Vivi lutas nesse ano de 2020, como todos nós. A gente ficava assistindo aquelas coisas na televisão. A televisão estuda sobre o cérebro. A televisão sabe. A maior parte das redes de televisão, eles são de ideologia comunista. Mas o comunismo é para quem? Para o povo. Tudo em comunzinho para o povo. Ninguém pode ter nada a mais. Só que eles não vivem. A televisão vive capitalismo. Os imperadores da China, os ditadores, Venezuela, Cuba, o que eles vivem, os líderes vivem o capitalismo, comendo e bebendo e vestindo do melhor. Mas o povo tem que viver no comunismo. As redes de televisão, elas são comunistas, de ideologia comunista. Eles podem ganhar o seu salário de 800 mil, de quase 1 milhão. Eles podem ganhar 300 mil por mês. Você tem ideia do que é isso? Eu não tenho nem ideia do que é por mês ganhar quase 1 milhão. Mas eles têm. Então o que eles vão pregar? Medo. Por quê? Eles estudam o cérebro. Eles sabem que emoção move de dentro. Eles sabem, a televisão sabe, o jornal sabe, que se eles plantarem aí na tua mente, no teu coração, uma semente de medo, sabe o que vai acontecer? Do medo para baixo, do medo até a vergonha, são emoções que fazem você caminhar para trás. Porque você vai estar se movendo pelas emoções. É a emoção que te move. Porque emoção provoca desejo. Desejo move o mundo. Só que você pode ter vontade de realizar o teu sonho, como você pode ter vontade até de se matar. Entendeu? Então, esse ano foi o ano da minha conquista, foi o ano da minha vitória. Eu não sabia que teria uma pandemia, né? Uma fraudemia. Eu não sabia, mas Deus sabia. E Deus já vinha me preparando aqui. Tudo que eu plantei aqui em 2009 está fazendo eu viver o que eu estou vivendo hoje. A minha vida não parou, os meus sonhos não pararam por conta da circunstância. Por quê? Porque lá atrás eu tinha tomado decisão na minha vida, eu tinha feito escolhas na minha vida que está me fazendo viver o que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, das minhas finanças, do meu ministério. A igreja nunca cresceu tanto quanto ela cresceu nesse ano de 2020. Mas tudo que eu tô vivendo aqui, ó, eu plantei nos meses anteriores. Nós viemos plantando, eu e Alex, plantando. Em 2020 nós estamos colhendo. Agora, o 2020 não acaba aqui. Tem uma flechinha aqui que tudo que eu tô plantando hoje, essa live aqui que eu tô plantando na tua vida, o que vai acontecer o ano que vem? 2021, nos aguarda. O que nós estamos decidindo hoje vai refletir aqui. O que você está decidindo hoje, o que você está fazendo, você está estudando, você está buscando conhecimento, você está driblando, você está dando as costas para as mentiras, você está dando as costas, esquecendo o que ficou para trás, você está avançando para o alvo? Começa hoje a entender uma coisa. Você não precisa nutrir um sentimento de não pertencimento, de não merecimento. Porque de qualquer maneira você é filho de Deus. Um filho não precisa merecer ou não. Tem dia que o filho merece, tem dia que o filho não merece. Mas ele não deixa de receber a melhor comida, o melhor alimento, a melhor roupa, o melhor calçado. Porque o que o pai faz não é porque o filho merece, mas é porque o pai ama.
Tudo que eu tenho recebido, eu só comecei a receber porque eu sei que independente de eu acertar ou de eu errar, o meu Pai, independente de se naquele dia, mês, semana, ano, se eu merecia ou não, se eu errei, mesmo que por engano, o meu Pai, que é Deus, Ele não vai deixar de colocar o melhor banquete na mesa, porque eu não deixo de fazer isso para os meus filhos. E tão somente o nosso Deus, Ele também não vai deixar de fazer. Então eu quero te dizer uma coisa, se você nutria esse sentimento de não pertencimento e por isso você deixava de tomar decisão, você deixava de acordar cedo, de ter uma agenda, porque aí eu entro, né? Nós falamos da causa, nós falamos do efeito destruidor, do não merecimento, e aí eu quero falar agora sobre como agir, como agir para parar esse ciclo de procrastinação, de adiar os sonhos. Como que eu faço para nutrir agora um novo sentimento de merecimento? É dia após dia, é todos os dias. É você ir lá toda noite e escrever uma agenda. Faz uma agenda. Você não faz nada nesse mundo sem antes passar na tua cabeça. À noite você vai lá e fala assim, de manhã eu vou fazer 3 tarefas. Eu tenho 3 metas. Aqui ó, o Zé Palito. O Zé Palito, todo dia, ele tem não só uma intenção para o outro dia, mas ele tem uma lição que ele quer aprender no outro dia. E ele escreve, lição que eu vou ter amanhã. Primeiro intenção, depois lição. Ele estabelece 3 metas de manhã, 2 à tarde, um período de descanso. A gente tem que ter um período de descanso. Você escolhe lá qual é o período teu. Que você vai descansar, que você vai meditar em Deus, que você vai agradecer a Deus, que você vai dar graça por todas as coisas, que você vai recuperar a sua energia. Gente, esse celular aqui é uma máquina. É um iPhone 11, tá? Deus me deu. Mas o que acontece? Chega um momento do dia que eu tenho que parar ele e eu tenho que carregar. E nós também temos que fazer isso. Nós temos que ter um momento de meditação. Aí você fala assim, mas o que a Bíblia fala sobre meditação? Lê o Salmo 191, Salmo 1, que diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, medita nas coisas de Deus, na palavra de Deus, esse homem, tudo que ele fizer, ele vai prosperar, tá? Então, faz uma agenda um dia antes, escreve uma agenda perfeita, fala assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso de manhã. Faz a agenda. Vou descansar, vou fazer isso e isso à tarde. Quando você terminar, tica. Quando você ticar que você cumpriu a sua meta, aí você faz o que eu te ensinei ontem. Celebra. Fala, yes, yes. Nem que você tenha que entrar no banheiro e falar, yes, eu consegui. O dia que você não conseguir, não desista. Não seja orgulhoso. Reconhece que você é um ser humano e no outro dia você fala, não, ontem eu não consegui. Tive que sair, tive que ir no médico, alguém chegou, não consegui. Não desiste. No outro dia você vai lá e recomeça. No começo é mecânico, é igual o homem de lata, né? Se você teve, durante muitos anos, você procrastinou, você adiou, você nutria um sentimento de não merecimento durante muitos anos, e eu tô te ensinando agora, você vai ter que treinar. É assim, o ciclo da vida é assim, é aprender, depois você vai ensinar alguém, quando você ensina, você aprende melhor. Eu tô melhorando muito o meu conhecimento, por quê? Porque eu tô ensinando. E se eu tenho um propósito de ensinar, todos os dias eu tenho que buscar um conhecimento novo. Você tá entendendo por que Jesus falou assim, ó, que maior é o que serve do que aquele que é servido? Se você sempre ficar com a mãozinha assim, ó, só para receber, 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 você nunca vai crescer. Mas o dia que você entender que hoje eu vim aqui, destravei a tua gaiola para você voar, aí você pensa assim, do mesmo jeito que alguém, Deus usou a vida da Silvana para abrir minha gaiola, agora eu quero sair daqui e começar a libertar outras pessoas. A minha missão é libertar pessoas
que vão libertar outras pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o nível que você alcançou de liberdade nessa manhã? De libertação, sabendo que você é amado, que você pertence a alguém, que a tua origem foi lá em Deus. Se a tua origem é em Deus, um dia você vai voltar para Ele. Mas enquanto isso não acontecer, né? Tem uma vida eterna para você desfrutar aqui, para você realizar os seus sonhos. Então hoje, para de dar rasteiro em você mesmo, para de se auto-sabotar, para de adiar e deixar para depois, faz uma agenda. Você só vai conseguir. Tem pessoas que são sonhadoras, mas não são realizadoras. Uma pessoa que só sonha, sonho que só é sonhado é ilusão. Existem pessoas que são sonhadoras e realizadoras. Sabe quem são? São pessoas que têm uma agenda, que têm meta, que é casado com a agenda. Casa com a tua agenda. Eu sou casado primeiro com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho compromisso com Ele. Eu sou casada com Alex Magno Dangui, meu marido, eu tenho um compromisso com ele. Mas eu sou casada com a minha agenda. Eu tenho uma agenda que eu faço um dia antes para realizar no outro dia. Porque se eu não agendar que eu vou acordar às 5 da manhã, que eu vou fazer meu café, que eu vou tomar meu chimarrão, que eu vou me arrumar, que eu vou deixar meu cabelo arrumadinho, né? Um dia antes eu já começo a preparar, me arrumar, estar bem, me alimentar. Eu vou pesquisar sobre aquilo que eu vou falar, para que no outro dia eu possa estar aqui. A primeira meta do meu dia é gravar a live. Eu começo sempre pelo mais difícil, porque eu sei o grau de dificuldade e também eu sei como que eu preciso estar para gravar uma live. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem emocionalmente e para mim o melhor momento são as primeiras horas do dia. Então eu tô aqui nessa manhã para repartir com você o meu melhor, tá? E era isso que eu tinha para falar. E eu espero que tenha sido libertador na tua vida. Eu espero que através do que você recebeu hoje, a tua vida possa ter se tornado 1% melhor. Todas as pessoas que se levantam com essa intenção de ser alguém 1% melhor todos os dias, no final do ano você vai ser 365 vezes melhor. Esse ano é 366 vezes melhor do que você era no dia 1º. Então você tem muito para melhorar, ó. Daqui até o dia 31, quem vai ser você lá? Para de se auto-sabotar hoje. Realiza seus sonhos, realiza seu projeto. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida, tá? Como autoridade espiritual que eu sei que eu sou uma autoridade espiritual. Eu sei que Deus investiu autoridade sobre a minha vida. Eu quero profetizar que ainda esse ano o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Os seus sonhos, eles vão se cumprir. A vontade de Deus e a verdade de Deus vai prevalecer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Cíntia. Palavras libertadoras. Maravilhosa. Antes de libertar você, elas me libertaram, tá? Antes de libertar vocês, elas me libertaram. Dona Maria da Glória, a senhora também é muito especial para mim. Amém, gente? Alguém quer entrar aqui agora, falar algo, dar um testemunho? Tem um tempinho. Senão nós vamos orar. Se alguém deseja entrar, dar um testemunho, diga, eu quero. Vou colocar aqui o louvor. Palavra tremenda, né, Maria Isabel? Para mim também. Ó o nosso louvor. Olha a nossa trilha sonora. Pós-encontro. Coloque esse louvor hoje para ouvir. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face.
Oh Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Se o Senhor tocar os meus lábios, se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, se o Senhor tocar os meus pés hoje. Amém, Cris. Coloca essa palavra lá na célula, vai ser bênção. Se o Senhor tocar o meu coração, eu serei totalmente, inteiramente teu, Deus. Oh Deus, eu te peço nessa hora, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa todas as vezes que nós ficamos olhando para o passado, remoendo, alimentando feridas. Nos perdoe nessa manhã, Deus. Vem com teu sangue, arranca o peso da condenação. Se alguém chegou aqui se sentindo acusado, tira todo o sentimento de acusação pelo poder da cruz, pelo poder do seu sangue, Jesus, que perdoa pecado, que arranca iniquidade, que quebra maldição. Deus, se alguém aqui foi amaldiçoado na sua infância por alguma autoridade, nós declaramos agora, todas nós aqui, todas as pessoas, nós declaramos que toda maldição seja quebrada agora em nome de Jesus. E no lugar da vergonha, que venha dupla honra. Dupla honra. Senhor, nós declaramos, Deus, que a glória da segunda casa será maior. Nós declaramos um novo tempo, uma nova história. Nós jamais seremos os mesmos, Deus. Sara as feridas, liberta o teu povo, traga liberdade psicológica, mental, traga a liberdade emocional, conjugal, traga, Deus, liberdade financeira, ministerial, que todas as esferas da nossa vida seja tocada agora pelo poder do alto, que todo peso caia por terra. Ah, Deus, que todo grilhão se quebre agora, que nós sejamos livres para voar. Em nome de Jesus, Deus, toca-nos, cobre-nos com teu manto de invisibilidade, que todos nós sejamos invisíveis aos olhos do mal. Em nome de Jesus, nós recebemos o poder do alto, Senhor, sobre as nossas vidas. Somos livres de todo mal, de toda preocupação. Cuida-nos, Senhor, cuida-nos, que esse dia seja um dia de conquista, um dia de bênção, que aonde nós chegarmos, que a tua luz brilhe, que a tua glória resplandeça em nossa face, em nosso coração, Deus. Desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu encerro essa live aqui. Encerra essa live com essa energia, com esse poder, com essa virtude de Deus. Que a mesma virtude que estava em Jesus no dia que aquela mulher tocou ele e dele saiu o poder. Que poder é esse? Poder é dínamos, poder é dinamite. Que esse poder seja transferido sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Que todas as muralhas que te impedem de contemplar a glória, todas as muralhas sejam implodidas por esse poder, por essa energia, por esse dínamo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, gente? Fui porque agora não tem mais tempo, tá? Amanhã a gente volta a partir das 7h29. Reserve esse horário, tá? Posso te pedir mais uma coisa? Volta aqui. Se essa palavra tocou o teu coração, abençoou, volta aqui. Deixa o teu coraçãozinho. Faz um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você sabe que está se auto-sabotando, que você sabe que está procrastinando. Você sabe, você conhece alguém que não se sente merecedor de realizar sonhos? Compartilha com essa pessoa. Assim como Deus usou a minha vida para trazer liberdade para a tua vida, seja usado por Deus também, tá? Fui! Até amanhã.
Se alguém precisar de mim, manda ali o aviãozinho, tá? Todas as pessoas que mandam perguntas, todas as pessoas que pedem oração, até mesmo pastoral. Eu tô fazendo pastoral pelo direct, através do vídeo, tá bom? Ou de chamada, de áudio. Fica com Deus. Fui. Amo vocês. É muito bom estar aqui todas as manhãs, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Tchau. Fica com Deus.